Eric Clapton, mais uma vez, pisa na bola de uma maneira ridícula e processa uma senhorinha que estava tentando vender um CD pirata dele, baratinho, na internet. Eu vou contar essa história em detalhes e você vai ficar horrorizado. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, nós vamos dar uma pausa nesse papo, porque eu tenho uma conversa muito séria. É uma oferta espetacular e exclusivíssima aqui do nosso canal. Trata-se de um dos mais luxuosos box de livros de todos os tempos. Chama-se Paul McCartney, As Letras. É um box luxuosíssimo, reunindo as 154 letras mais importantes da carreira do Paul McCartney. Tanto do período dele com os Beatles, como na sua carreira solo. E tudo organizado e comentado minuciosamente pelo próprio Paul McCartney. São mais de 1000 páginas distribuídas em 2 livros espetaculares, em papel especial, todo colorido, em capa dura, e, além disso, traz mais de 600 imagens e documentos, a maioria deles inéditos, do acervo pessoal do Paul McCartney, escolhido por ele mesmo. Você clicando aqui embaixo, você vai ter o nosso tradicional desconto, que você já sabe muito bem como funciona, né? Você vai preencher o cupom de desconto com o Regis Tadeu Indica, e na hora de finalizar a compra, você vai ter esse desconto. Então, você não pode perder essa oportunidade, porque é uma das obras mais incríveis de todos os tempos. Meu amigo e minha amiga, que o Eric Clapton sempre teve uma propensão a fazer merda na vida, não há dúvida disso. Só que de uns tempos pra cá, ele vem se esforçando em jogar num lixão bem fedorento tudo que de legal que ele fez na carreira. Ele processou e ganhou o processo, que é mais incrível ainda. Ele processou uma senhorinha que estava tentando vender um CD pirata dele na internet, que o marido dela, falecido, tinha comprado numa loja aí. Bom, enfim, antes de eu contar essa história em detalhes, que você vai ficar horrorizado, faz a sua inscrição aqui no canal, visita a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, inclusive essa camiseta aqui, endereçada ao próprio Eric Clapton. É óbvio que eu não vou deixar de ouvir o Eric Clapton por conta desses problemas, tá? Mas o sujeito Eric Clapton, a pessoa física Eric Clapton, vai passar para a história como um dos caras mais burros, mesquinhos e canalhas de todos os tempos. Depois que ele carbonizou o filme dele com aquela postura anti-vacina, é um negócio abominável, o Clapton ele tratou de tostar ainda mais, né, a biografia dele com um inacreditável e inaceitável processo contra uma senhora alemã de 55 anos em um tribunal daquele país. E tudo porque ela botou para vender no eBay um CD pirata que o falecido marido dela tinha comprado nos anos 80. Detalhe, o marido tinha comprado esse disco numa loja de departamentos. Sabe aqueles grandes magazines? Pois é. Sabe o valor do CD que essa senhora estava vendendo no eBay? Por pouco mais de 10 euros. Algo equivalente a R$64. Acredite, os advogados do Eric Clapton, né,
a pedido dele, evidentemente, tiveram a coragem de entrar com uma ação no tribunal em Düsseldorf, argumentando que tais gravações eram ilegais e feitas sem o consentimento do Clapton. E eles fizeram isso aproveitando que a Alemanha ela tem uma das legislações mais duras contra qualquer tipo de pirataria e qualquer tipo de violação de direitos autorais. Para você ter uma ideia, na Alemanha, até mesmo um simples usuário desses torrents da vida já foram levados às barras da justiça. Pra você ter uma ideia do negócio. O que também eu acho um absurdo. Agora, o mais incrível nessa história do Clapton, cara, é que por causa dessa rigidez judiciária, a pobre da senhora, mesmo tendo alegado de que ela não sabia que colocar esse CD à venda era uma violação, que o disco tinha sido comprado pelo falecido marido dela, numa grande loja de departamentos na Alemanha em 1987, sabe? Tipo Mapping, tipo Sears, sabe essas lojas de departamentos? Pois é. O mais incrível, cara, é que a viúva, ela foi condenada em 2 instâncias. Ela teve vários recursos negados e ela vai ter que pagar 3.400 euros, que dá em torno de uns 22 mil reais, referentes aos honorários advocatícios e pela multa. E se ela insistir em vender esse CD, que é um disco duplo, chama-se Eric Clapton Live USA, foi gravado inclusive num show dele, evidentemente nos Estados Unidos, nos anos 80, se ela insistir em vender esse CD, ela vai pagar uma multa de mais de 212 mil euros, que pelo câmbio de hoje dá 1.300.000 reais, cara. E outra, se ela fizer isso e não puder pagar a multa, ela vai passar 6 meses na cadeia, cara. Obviamente que o advogado dessa senhorinha vai recorrer, evidentemente. Esse episódio, mais do que lamentável, é mais uma ótima oportunidade para você separar qualquer artista em pessoa física e pessoa jurídica. E esse caso também mostra para todos nós como a linha que separa o Eric Clapton pessoa e o Eric Clapton artista, ela é extremamente tênue. E também mostra como o cumprimento da lei se tornou um tema de discussão a respeito da insensibilidade dos magistrados, dos juízes. A atitude mesquinha do Clapton e dos seus advogados é de embrulhar o estômago. Cara, se coloca no lugar dessa senhorinha. Pois é. E o inacreditável, mais uma coisa inacreditável nessa história, é que um sujeito com mais de meio século de carreira se disponha a fazer um papelão desse tipo, desse porte. Um sujeito multimilionário que veio de uma época em que álbuns piratas dos shows jamais movimentaram uma grana que pudesse sequer arranhar o calcanhar da indústria fonográfica.
Sim, porque a pirataria era feita no exterior, nos anos 60 e nos anos 70, com uns LPs que tinham um acabamento tosco, né, quase porco, e traziam os shows que jamais seriam lançados oficialmente. E a maioria com uma péssima qualidade de áudio. Vou te dar um exemplo. Eu ganhei do meu querido amigo André Cristóvão um belo exemplar dessa época, que é o Going to California, do Led Zeppelin. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, não tem nada. Aqui, ó. Tem uma ilustração colada. Ok, ó. Esse aqui inclusive, esse aqui tem um som até que legal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como era. Olha só. Pra você ter uma ideia, isso aqui é escrito à mão. Dá pra perceber? Aqui, ó. E muitas vezes os discos piratas nem tinham nada escrito. Era o selo em branco. Então era realmente um negócio muito tosco, mas que era um registro da época de um determinado show. Felizmente, esse bootleg, né, que é o nome dos piratas lá fora, esse bootleg do Led Zeppelin tem um som legal. Obrigado, viu, André Cristóvão, meu querido amigo, pelo belo presente. Mas enfim, então esses eram os discos piratas. E não era pirataria de discos de estúdio, né? Como na época do CD, todo mundo fez aqui no Brasil, lembra? Os camelôs vendiam os discos, eram os discos de estúdio. A pirataria não, era no exterior, ela feita em cima desses shows que nunca seriam lançados. Os pirateiros, vamos dizer assim, para soltar esses bootlegs, eles subornavam gente da produção do show para que eles pudessem ligar um gravador direto na mesa de som e depois prensavam essas gravações em vinis e que nunca ultrapassaram a casa de 1000 exemplares. Era uma pirataria artesanal, vamos dizer assim, bootlegs. E muitas vezes, cara, isso quando os discos tinham lá uma qualidade razoável. Porque tem a maioria dos discos, cara, o pirateiro, né, o pirata, ele levava um gravador no meio da plateia, ele ia assistir o show, ele levava um gravador daqueles de apertar rec play, né, e gravava aquilo numa fita cassete e mandava prensar. E aí, evidentemente, que o som ficava aquela merda. Mas, pra quem era muito fã, aquilo se tornava um registro histórico, vamos dizer assim. Tudo, evidentemente, sem a banda ou sem o artista saber, obviamente. E a movimentação financeira desse tipo de comércio, cara, sempre foi irrisória. Quando, evidentemente, comparado à grana que os caras ganhavam nas turnês, com vendas de ingressos, com os cachês e o merchandising. E não adianta o empresário do Eric Clapton tentar justificar essa atitude canalha, essa barbaridade, com aquele velho discursinho. Ah, veja bem, a falsificação, ela prejudica a indústria e os seus clientes, e também os fãs acabam à mercê de produtos de baixa qualidade. Cara, uma ova. A grana da venda de discos, de LPs e de CDs, nunca rendeu uma grana significativa para o artista. Nunca. Muito menos agora, nos tempos que a gente vive, nessa coisa de streaming. Toda essa história me faz perguntar: por que os advogados do Eric Clapton, tão preocupados com o seu cliente, por que eles não foram atrás das lojas
que sempre comercializaram esse tipo de produto. Até mesmo no Brasil. Eu cansei de ver discos similares a esse que essa senhorinha tinha do Eric Clapton. Eu cansei de ver nas prateleiras, cara, dos grandes magazines aqui de São Paulo. E para você ter uma ideia, até hoje eu encontro nos sebos discos, por exemplo, daquela série Ultra Harry Tracks, que eram vendidos abertamente nessas grandes lojas de departamentos, nesses magazines, espalhados em todo o país. Tipo Guns N' Roses, discos do Nirvana. Você encontrava isso em todo lugar, né? Não só discos, como também DVDs, de shows vendidos nas bancas de revistas. Não dessa série Ultra Harry Tracks, que tem um som horroroso. Mas, por exemplo, eu tenho na minha casa alguns bootlegs. E alguns que foram oficializados. Vou te dar um exemplo. O Prince, o famigerado Black Album, aqui ó. Ele depois foi lançado pela Warner. Esse aqui. Aqueles piratas, aqueles dos muitos bootlegs do Bob Dylan nos anos 60, foram depois lançados aqui, ó, oficialmente, ó. Pois é. Eu mesmo tenho esses 2 bootlegs do Prince, tá? Que aliás tem um som sensacional. Aqui foi tirado da mesa, da época da Oxygen, que era um selo que soltava gravações. Inclusive eles colocavam aqui, ó, você tem uma ideia, olha, a graduação de qualidade, ó. Eram 4 sinais aqui. Quanto mais sinais, isso aqui era a quantidade máxima de sinais. Ou seja, era um disco que tinha uma qualidade de gravação excelente. Pois é, e aí? Mas isso aqui era muito pequeno, cara. Era muito pequeno para fazer um artista se incomodar. E aí eu pergunto, por que os advogados do Eric Clapton não foram atrás das lojas que sempre comercializaram isso? Por que eles não foram atrás, por exemplo, da empresa que fez o disco pirata da senhorinha lá, que era uma tal de Intrat, né? Que distribuía, inclusive, vários outros discos por diversos selos. Por que eles não foram atrás dessa empresa? Ou atrás, sei lá se a empresa existe hoje, mas atrás de quem realmente estava por trás disso? Por que processar uma senhorinha de 55 anos que nem sabia do que estava fazendo? Por que eles não lutaram na época, né, nos anos 80, anos 90, por que eles não lutaram, os advogados, para eliminar as brechas das leis europeias que permitiam que esses discos fossem feitos? Que é exatamente o caso da Itália, onde esses discos do Prince que eu tenho aqui foram lançados normalmente. Eles aproveitavam brechas na jurisdição para poder lançar isso. E era vendido em lojas. Eu não estou dizendo com esse vídeo que eu sou a favor da pirataria. Não é nada disso. Mas que a atitude do Eric Clapton foi de uma mesquinharia indesculpável. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa foi a minha opinião a respeito desse episódio. Faça o mesmo, por gentileza. Coloque aqui nos comentários o que você pensa a respeito dessa história, ok? Não esqueça também de fazer a sua inscrição no canal e também não esqueça de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta endereçada exatamente ao Eric Clapton, tá ok? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e feliz ano novo, tá bom? Até mais.